Ao nosso estudo do nosso livro Missionários da Luz. O capítulo 11 é intercessão. Nós estamos no 13º encontro. Para que nós possamos começar, nós convidamos a Adriana a fazer a leitura do exórdio de harmonização de hoje, livro Caminho, Verdade e Vida. A lição proposta pela Adriana é o capítulo 176 desse livro, chamado Lição. Hoje, no dia 12 de fevereiro, a mensagem do dia 12 de fevereiro de nossa agenda traz uma extração do livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado no livro Fonte Viva. Então, foi extraído do capítulo 79 desse livro, Fonte Viva. Então, Emmanuel nos diz que a paz legítima resulta do equilíbrio. Então, Adriana, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Lição Viva, capítulo 176, página 367. O cristianismo, sim, traz o seguinte epígrafe. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir o religamento. É primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a como Cristo e seguindo-lhe os passos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Uma vez, então, harmonizados pelo exórdio ditado por Emmanuel, nós convidamos a Liana para poder proferir a nossa prece de início. Jesus, mestre amado, nosso irmão tão querido, neste momento, mais uma vez, mestre, nos colocamos diante de ti, com a tua bênção, com a permissão de nosso Pai Celestial. Agradecemos pela presença dos nossos irmãos espirituais, que semanalmente nos acompanham, nos intuem e nos ajudam nesta caminhada em busca de Ti. Que mais uma vez as Tuas palavras, através do nosso estudo, atinjam os nossos corações e nos façam compreender ainda mais a necessidade de ouvir as Tuas lições e que tudo aquilo que neste momento aprendermos possamos levar adiante no nosso dia a dia, junto aos nossos irmãos, fazendo com que nossas vibrações sempre positivas possam contribuir coletivamente com a ascensão do nosso planeta
mas que em cada um de nós possamos construir internamente esse caminho de amor, de caridade, e possamos deixar que todas essas vibrações possam sair de nós e possamos atingir todos os nossos irmãos. Mais uma oportunidade hoje. Nossas mentes estejam abertas e que tuas palavras aqui penetrem. Que assim seja. Graças a Deus. Marco, seu microfone está desligado. Obrigado. Então, harmonizados e ambientados, estamos em condições de dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje, do livro Missionários da Luz. Então, nós estamos no capítulo 11, peço só um minutinho de vocês, eu troquei de escritório aqui, vou pegar o livro que está no outro escritório. Liana, você sabe dizer qual foi a página que parou? Meu controle, página 157. 157. Eu marquei aqui também. Qual parágrafo? A primeira linha da página, depois de alegra-te, não tenhas medo da necessidade. Achei. Não sei se todos estão igual comigo aqui. Então, A vamos minha lá. página é diferente, mas está igual. É a mesma coisa. Ok, obrigada. Então, né, página 157, não é isso? Isso. Não tenhas medos da necessidade, não é isso? Isso. Tá, ok. Então, vamos continuar, então. A conversa, né, que está se desenvolvendo entre a Esther e o Raul, né? Então, vamos lá. Só recapitulando o parágrafo anterior, era assim: tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos, e conforta-te, e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Então, aquela conversa entre Raul e Esther, né? E, na verdade, Raul, através da energia vibracional do mentor Alexandre, diz palavras de encorajamento para Esther continuar a seara da vida dela, né? Uma vez que Raul está desencarnado. E ele continua: o Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos, Raul falando para Esther. Volta para casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Então, aqui começa a nossa conversa de hoje, né? Então, André Luiz coloca para a gente esse início. Não tenhas medo da necessidade. Então, para nós, não ter medo da necessidade é fundamentar-se na providência divina. Confiar na providência divina. Que a divina sabedoria tudo provê no seu tempo correto. Então, para que a gente possa começar a desenvolver esse assunto trazido por nós através da energia mental do benfeitor Alexandre, eu convido a nós fazermos uma recapitulação de 2 capítulos de Mateus. O primeiro capítulo de Mateus que eu convido para uma recapitulação, para nós entendermos um pouco como que Cristo ele desenvolve, né, essa temática para nós, ensinando-nos não ter medo
da necessidade e confiarmos na providência divina. E Cristo, ele é o professor emérito divino, por quê? Porque ele ensina e demonstra. Por isso que Cristo é o professor emérito divino, né? É o grande mestre. Então, Mateus começa a relatar isso para nós, dessa temática de Cristo dizendo, ensinando para a gente para não ter medo da necessidade, dentro do nosso famigerado Sermão da Montanha, que nós fazemos sempre questão de lembrar que o Sermão da Montanha está dentro dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e eu sempre gosto de falar assim, o cerne da questão está no meio do capítulo, né? Então, se nós pegarmos capítulos 5, 6 e 7, a metade é o 6 ali, o cerne. Então, se nós pegarmos o capítulo 6, Mateus, em 5 versículos, ele coloca o que Cristo disse para a gente nessa temática. E é refletido também esse mesmo assunto por Lucas. No capítulo 12, Lucas coloca não em 5, mas em 6 versículos, que é Lucas, o capítulo 12, dos versículos 22 e 28. Mas Mateus, no meio do Sermão da Montanha, que é o capítulo 6, nos versículos 20 e 30, Mateus coloca para a gente o ensinamento do Cristo no alto da montanha, dizendo para nós: por isso vos digo, nos diz Cristo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, a primeira coisa, não ter medo da necessidade é isso. Nós não permitirmos que a ansiedade se instale em nós. Não permitirmos que ela se instale. Porque momentos ansiosos nós teremos ao longo do dia e da vida. Mas nós não podemos permitir que a ansiedade se instale. Né? É aquela orai e vigiai. Então, Cristo diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por exemplo, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Ou seja, as coisas materiais da vida terrena. E aí ele continua. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Né? Então, o importante é o cerne da questão. É o que você está aqui para fazer. Como você vai fazer, a providência vai te sustentar, desde que você traça os caminhos corretos. E é interessante que quando nós fazemos isso, qualquer projeto que nós estamos fazendo, se é um projeto que é do bem, para fazer o bem, para proporcionar coisas boas para as pessoas, e nós rompemos a primeira fase, que é a dificuldade inicial, que é a fase do rompimento da inércia. Quando você começa a desenvolver, é impressionante como vai confabulando as energias e vão chegando pessoas que vão trazendo subsídios para que aquilo prolifere e vai dando certo. Quando eu olho para trás em algumas das minhas ações desenvolvidas e vejo como que foi frutificando sempre com o auxílio de pessoas que vieram chegando de fora, porque nós não fazemos nada sozinho, mas não tenhas medo da necessidade, é o tema de hoje, né? Então, é ter essa confiança que desenvolve, porque se é para o bem próximo, o auxílio vai chegando de forma inesperada. Então, Cristo, nesse Sermão da Montanha, ele vai desenvolvendo essa ideia. E ele continua: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, Cristo completa, não valeis vós muito mais do que as aves?
né? Então, Cristo, ele vai e demonstra em termos práticos. Mas aqui a gente tem que ter muito cuidado no entendimento, né? Então, ele está demonstrando uma parte prática, por exemplo, olha as aves, né? Todo o caminho dela é sustentado naturalmente, ela tem o que comer. E ele fala, por acaso vós não valeis muito mais do que elas? Mas não é no sentido de que Deus ama mais você do que as aves, não. Porque Emmanuel já nos diz que Deus ama tanto o verme que rasteja nas profundezas da terra, quanto o arcanjo que está ao seu lado. Igual, o amor é igual. Mas quando Cristo nos coloca, por acaso não valeis você mais do que elas, é na escala evolutiva. É na escala evolutiva. Você, na escala evolutiva, não está bem acima no processo evolutivo? E como você está mais acima no processo evolutivo, as suas necessidades são maiores. E se Deus, que ama tanto a ave quanto você, sustenta a ave, quanto mais você, que tem necessidades maiores para o seu próprio processo evolutivo. Isso não é bonito, esse entendimento? Mostrando para a gente que qualquer fase que nós estamos sustentados em todas as nossas necessidades pelo amparo divino. Então é isso que o grande mestre estava querendo nos ensinar nesse pedaço dessa passagem. Mas ele continua. E por que andais ansiosos quanto ao seu vestiário? Considerai como cresce os lírios do campo. Eles não trabalham nem ficam. Mas aqui nós temos que nos translocar para a área do Sermão da Montanha. A área do Sermão da Montanha, isso estava no alto do monte, e é um monte que a gente sempre comenta, né? Que geograficamente a terra dele é muito fértil. E com a chuva vinha e trazia esses nutrientes para uma planície. E essa planície, então, tinha uma relva maravilhosa e pelos nutrientes proliferavam flores belíssimas como os lírios do campo. E comida para as aves. Então, Cristo está dando uma aula prática. Naquele local, tem as aves que ele está demonstrando, tem os próprios lírios do campo, no meio da multidão, e ele está mostrando. Olhai os lírios do campo. E aí a multidão olha para os lírios do lado dela. E Cristo fala, observai os lírios do campo. E o mais interessante, que quando ele faz esse convite, né, para observar os lírios do campo, ele fala o seguinte, considerai como crescem os lírios do campo. Ele pede para a gente observar e considerar como crescem os lírios do campo. Então, desde a sementinha dele até a sua beleza final, eles não trabalham nem fio. E aí Cristo continua. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, que era o maior dos reis, né? Os reis mais ricos daquele período, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ou seja, a beleza do lírio do campo é tudo dádiva divina. E aí Cristo fecha esse sermão, essa parte do sermão, dizendo para nós, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a outros homens de pequena fé. Então, não ter medo da necessidade é considerar isso. Esse ensinamento que foi trazido para nós há 2000 anos atrás, pelo nosso Divino Mestre. Então, essa primeira parte mostra isso, do capítulo 6, dos versículos 25 a 30. Mas se nós caminharmos 3 versículos à frente, dentro do próprio capítulo 6,
Cristo vai falar para nós o seguinte: como que todas essas coisas podem ser acrescentadas a nós? Que coisas? Aí entra a professora de português, né? Entra a professora de português, fazendo aquela análise das orações. Quais coisas que pode ser acrescentada a nós? Todo esse sustento da providência divina. O alimento, as vestes, o amparo divino, tudo isso vai ser acreditado a nós. Mas quando que isso vai ser acreditado a nós? Aí no versículo 33 ele diz para a gente: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que interessante. Se a gente souber só, né, desse Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você fala, que coisas? Mas está dentro do contexto do Sermão da Montanha, de tudo que ele está falando. Tudo. Não só também do vestuário, do sustento das aves, da nossa alimentação, mas também do amparo nas aflições. Não é? Não fala? Das aflições? No amparo, quando nós estamos chorando. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem. Então, nós não podemos analisar um pedaço apenas, né? Então, quando Alexandre nos fala para nós não ter medo das nossas necessidades, é para nós fazermos esse retrospecto do Cristo mostrando para nós. Olha tudo isso que eu falei para vocês. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, serão amparados. Não temeis sobre o seu vestuário, sobre a comida, porque será providenciado. Mas quando? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, quando você olhar primeiro para o reino divino que está dentro de você, você se voltar para Deus dentro de você, aí sim, toda a justiça divina e todas essas coisas que eu vos falei serão acrescentadas a vós. Então, Cristo, ele fala e mostra como que a gente consegue, né? Consegue as coisas. E aí, eu quero convidar a todos para nós deslocarmos para o capítulo 14 de Mateus. Por quê? Porque o capítulo 14 de Mateus vai falar sobre uma partezinha dessa frase. Não tenha medo, que Alexandre está falando. Não tenha medo. Né? Então, Cristo, ele vai exemplificar. Então, o capítulo 14 de Mateus, ele tem duas partes, o capítulo 14 de Mateus. E nós chamamos o capítulo 14 de Mateus sobre o banquete. O tema do capítulo 14 de Mateus é o banquete. Então, esse banquete tem duas partes. O capítulo 14 de Mateus mostra para a gente essas duas partes do banquete e depois a prova prática para não ter medo. Então, vamos entender. O primeiro banquete, a primeira parte do capítulo de Mateus é o banquete da morte. Mas o banquete da morte, Marco, por que o banquete da morte? Então, vamos ver. A primeira parte do capítulo 14 de Mateus começa dizendo o seguinte: de Herodes falando para os funcionários dele, com medo do Cristo, falando para ele o seguinte, ele pode ser João Batista ressuscitado, Herodes falando para os comparsas da alta classe dele. Mas por que Herodes estava falando isso? Que Cristo poderia ser João Batista ressuscitado, né?
porque já estava dando um murmúriozinho dos milagres do Cristo, né? Do que Cristo estava fazendo. E Herodes estava com o peso na consciência de quê? De ter mandado matar João Batista. Então, o capítulo 14 começa assim, falando desse peso na consciência de Herodes e descreve como que foi esse acontecimento de João Batista. Então, nós vamos relembrar como que foi esse acontecimento, né? Quando Herodes manda matar João Batista. Então, Herodes, que nós estamos dizendo, é o chamado Herodes de Ântipas, né? Que é filho de Herodes o Grande, pai dele, né? Herodes o Grande, que foi quem ordenou a matança das crianças no nascimento do Cristo, né? Então, Herodes de Ântipa, ele tinha um irmão chamado Herodes Filipe. Herodes Filipe. E o irmão dele, Herodes Filipe, de Herodes de Ântipa, era casado com Herodíades. Herodíades. Só que Herodes queria tomar a mulher do irmão, Herodíades. E Herodíades queria muito ficar com Herodes de Ântipas, porque Herodes de Ântipas tinha uma situação de governo muito maior do que o esposo, Herodes Filipe. E aí ela entrou naquela trama, Herodíades, de tentar casar com Herodes. E aí João Batista, que era, né, muito conhecido na antiguidade por suas previsões, pelos seus conselhos, João Batista condenava o casamento de Herodes com Herodíades. Mas eis que Herodíades tinha uma filha que, por acaso, era sobrinha de Herodes de Ântipas, tinha uma filha muito bonita, que todos conhecem com o nome de Salomé, né? Que é conhecida como uma das mulheres mais bonitas daquele período. E Herodíades convence a sua filha Salomé a fazer a cabeça de Herodes para poder matar João Batista, porque ele estava no meio do assunto ali, dando empecilho de Herodes de Ântipas casar com Herodíades. Então Salomé faz aquela dança maravilhosa de apresentação, né, sensual para Herodes de Ântipas, e no meio da dança chega no ouvido de Herodes de Ântipas, e Herodes de Ântipas fala: peço o que você quiser que eu te farei. E, influenciado pela mãe, Salomé pede para Herodes dar a cabeça de João Batista. Herodes, em princípio, não queria, porque sabia que João Batista tinha muita influência pelo povo naquela época e podia causar uma rebelião, mas influenciado pela sensualidade de Salomé, ele vai e manda decapitar João Batista e entregar na cabeça, numa bandeja, para Salomé e, consecutivamente, para Herodíades, sua mãe. Por que eu estou falando isso tudo? Porque esse é o banquete da morte. Então, o capítulo 14 é o banquete. Então, começa com o banquete da morte. Mas o banquete da morte vai passar para o banquete da vida. Como? Então, quando Cristo fica sabendo desse acontecimento, da decapitação de João Batista, que fora o seu primo, João Batista, primo de Cristo, e que o batizou Cristo, né? Cristo sente o desencarne trágico de João Batista, e nesse momento convida os seus discípulos para poder
pegar um barco e atravessar o mar da Galileia para ir para uma região desértica, para ele poder orar, para ele poder, né, ter aquele momento de refazimento frente àquela notícia triste que ele acabara de receber. E mesmo porque a fama de Cristo já estava grande, então onde Cristo passava tinha multidão acompanhando. Então Cristo vai, chama os seus discípulos, eles pegam um barco e vão atravessar o mar. E lembremos que esse mar, o Mar da Galileia, na verdade é um grande lago, o Mar da Galileia. Um grande lago. E é um lago imenso, que você não via as margens do outro lado, e rodeado de aldeias, né? Então ele sai da onde ele está, que era a região de Herodes, e atravessa esse grande lago que é o Mar da Galileia, e vai para uma área mais erma, mais deserta, também saindo daquele tumulto. Mas só que a população, como estava acompanhando Cristo, a população ia correndo pelas margens do lago, e Cristo de barco, atravessando, e elas iam correndo pelas margens do lago, uma distância longa, para tentar encontrar o Cristo onde Cristo chegasse, né? E Cristo estava indo para poder ter o seu momento de refazimento numa região mais desértica. Quando Cristo atravessa o mar com o barco, a população vai e chega lá junto. Ele queria uma área deserta, mas não deu certo. Ou seja, lógico que deu certo, né? E era tudo confabulado. O barco era confabulado, era arquitetado, a necessidade do barco. Essa travessia do encorajamento, o encontro da população, daquela população que necessitava de encontrar o Cristo, porque quem não queria encontrar o Cristo não ia fazer essa caminhada louca. Então foram lá só aqueles que queriam encontrar o Cristo. E quando Cristo vai lá do outro lado e encontra aquela população, já faminta, porque fizeram um grande deslocamento. E aí Cristo vai, encontra a população e começa a tratar os doentes. Porque vê que tem muitos doentes naquela população que se deslocou para o encontro dele. E passa a tarde inteira curando os doentes, né? Ele queria para uma região deserta. Pelo menos era isso que ele passou para os discípulos, né? Porque ele sabia que ia acontecer isso. Passa. No final, do entardecer, os seus discípulos olham, conversam entre si, e Pedro chega perto do Cristo e fala: Mestre, vamos liberar a população, uma grande população. Relata na Bíblia o número de em torno de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então Pedro fala: Mestre, vamos liberar essa população, porque já vai anoitecer e eles estão famintos e nós não temos o que dar de comer para eles. Cristo fala: ao invés de você pedir para liberar a população, por que você não procura dar o de comer para eles? Então, o suprimento. Não tenhas medo da necessidade. E Pedro demonstra medo. Pedro demonstra: Mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aí Cristo faz a prova prática. Era o banquete da morte no início, e agora é o banquete da vida. Como nós sabemos, ele pega a cesta. A primeira coisa interessante, ele convida a população a se assentar na grama. Lembra? Quando ele subiu no monte para dar o sermão, a primeira coisa que ele pede para os seus discípulos: se assentarem. Cada parte da nossa vida é isso. Se assentar é se asserenar, se tranquilizar, confiar na providência divina.
Então, Cristo, ao invés de mandar eles embora, Cristo pede para eles sentarem. E eles assentam, se asserenam. Cristo vai, eleva os seus pensamentos aos céus e alimenta toda aquela população que era em torno de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. É o banquete da vida. Então, o banquete da morte e o banquete da vida, mostrando nós confiarmos na providência divina. Então, Cristo não só ensina no sermão, olhar, observar como crescem os lírios do campo, olha as aves, não só ensina, como ele vai para a parte prática e demonstra. Multiplica os pães, mostrando ter confiança. Mas e o medo? Aí ele vai, no final, exemplificar o medo. No final, quando ele alimenta toda a população, ele vai e fala para os seus discípulos: tomem aquele barquinho. Por isso que o barco foi importante. Por isso que o barco foi importante. Tomem aquele barquinho e vão em direção ao outro lado, da onde eles vieram. Ou seja, toma rumo de casa, que eu vou subir no monte para orar. E aí os seus discípulos vão e entram no barco e começa a navegação no mar da Galileia, gigantesco. Cristo vai, ora, e fala na passagem bíblica em torno de 3 às 6 da manhã, né? 3 horas da manhã, né? Por isso que 3 horas da manhã é aquele horário, né? Que todo mundo acorda, tem aquela coisa do sono, né? Que eles falam um horário místico e tal, que é um horário, o número 3, né? Da divindade é um número místico mesmo. E a Bíblia fala em torno de 3 às 6 da manhã, os discípulos vão no meio da noite, um breu no mar, começa a ver aquela tempestade, né? Aquela tempestade, e começa a ficar com medo. Ora, se o próprio Cristo tinha falado com eles para eles não terem medo, por que que eles estavam com medo? Então, é o tema do nosso encontro de hoje. Não tenhas medo da necessidade. É o Cristo que está falando e Alexandre está reafirmando as palavras do Cristo. E aí, quando eles começam a ficar com medo, aquela tempestade começa a verificar um vulto no ônibus, nós sabemos já dessa história, mas o mais interessante é que eles vão olhar o mestre andando sobre as águas. E aí Pedro, que tinha demonstrado o medo dele lá atrás, a falta de confiança na providência divina, fala: mestre, me diga para eu ir em sua direção, que eu irei. O que o Cristo fala? Então venhas. Não tenhas medo. E aí, Pedro coloca o pé na água, começa a caminhar. Quando ele olha para a tempestade, ele esquece das palavras do Cristo e tem medo. No momento do medo, ele se afunda. Então, quando Alexandre fala para nós não termos medo dessa necessidade, das nossas necessidades, é essa história toda. É essa história do Cristo ensinando e exemplificando em parte, em aula prática, demonstrando na aula prática as nossas vicissitudes, as nossas vacilações, né? Então, essa foi a introdução do nosso encontro de hoje. Pergunto se alguém tem algum comentário. Não? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, né? Se não tem nenhum comentário. Então, vamos indo, então. Vamos tocando o nosso barco, né? Vamos aqui tocando o nosso barco. E aí, para a gente fechar isso, eu quero trazer o livro chamado Cartas do Coração. Esse livro de autores diversos, a primeira parte desse livro, o capítulo 22, é assinado por Aparecida, Espírito Aparecida, e chama Guardemos a Esperança. Então, a espiritualidade nos diz, explicando a passagem de Paulo, da primeira carta ao Timóteo,
do capítulo 6, versículo 8 dessa carta, onde Paulo fala para Timóteo: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Né? Não ter medo da necessidade que Paulo está trazendo para Timóteo. Então, a Aparecida nos diz o seguinte: Jesus não nos desampara. Haverá para nós suprimento do céu, de acordo com as nossas necessidades. Deus nos conhece as lutas e problemas por intermédio de toda uma infinita falange de abnegados servidores. E através dessa infinita falange de abnegados servidores do Cristo, ela nos atende e protege nos mais escuros caminhos do mundo. O tempo correrá. Transformam-se os dias rapidamente. As flores da manhã são os resíduos do jardim ao entardecer. Folhagens robustas, em algumas horas, se convertem no adubo, que tornará o seio do solo para fecundá-lo. A dor de hoje pode ser a bênção de amanhã. Que as lágrimas nos visitem, sim, os olhos, mas que a amargura não nos vença. Aguardemos o bem, preparando o vaso do coração na oficina do trabalho e do amor para recebê-lo. Quem acompanha Jesus jamais perde a esperança. Diz-nos Alexandre: não tenhas medo da necessidade. Então, continuemos o nosso livro. Continua Raul dizendo para Esther: nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeie o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. Então, semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. Então, não tenhas medo da necessidade e semeie o bem através de todas as infinitas oportunidades que aparecem para nós. Emmanuel, no livro chamado Vinha de Luz, no seu capítulo 107, é intitulado como o joio. Nesse sentido, Emmanuel nos diz que deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para a queima. Então, isso quem falou foi Jesus. Está descrito por Mateus no capítulo 13, no versículo 30. Então, o que Cristo está falando? Exemplificando por uma parábola. Então, deixa crescer tanto o trigo quanto o joio. O joio é igualzinho ao trigo, só que o joio não presta. Mas Cristo fala: deixa crescer tanto o joio quanto o trigo. Depois, o joio vai ser queimado. Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso? Emmanuel nos diz: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Não é isso? Deus, a sabedoria divina, nos ampara a todos, mas é a todos sem exceção, confiando em nós até no último momento. Por mais errado que nós fazemos, a divindade continua nos amando e acreditando até o último momento. Então, deixai crescer tanto o joio quanto o trigo. E aí continua Emmanuel falando: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Então, não pestanejamos. Nenhuma oportunidade é subtraída de ninguém. Nós que deixamos de enxergar. E na maioria das vezes,
nós enxergamos e não abraçamos as oportunidades. Então, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado pelo seu infinito amor. Então, o mal é examinado pelo infinito amor divino, sem ser destruído de pronto. Porque a divina sabedoria acredita que o tempo é necessário. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Ou seja, não cresce o joio por descuido, não. Deus está em nós e somos vigiados noite e dia. E completa Emmanuel. O joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Isso é importante, não é? Nossa, isso é importante demais. Nós temos esse entendimento que a divina sabedoria acredita em nós até o último momento. Até o último momento. Né? É a confiança do lavrador divino, porque ele é otimista, ele nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, quando o Raul diz para Esther, né, semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça, é isso. Falando para nós, semeia o bem através das infinitas oportunidades, porque a divina sabedoria coloca infinitas oportunidades de fazer o bem na nossa vida. E cada oportunidade desperdiçada é o joio que cresce e vai ser queimado. O que significa isso? É oportunidade perdida que não volta mais. Oportunidade perdida não volta mais. É o joio queimado. E vai se colocando mais oportunidades. E nós vamos desperdiçando. E depois, no desencarne, no plano vibracional espiritual, nós observamos o que nós desperdiçamos do nosso crescimento espiritual e imploramos para voltar, para reencarnar, para refazermos tudo de novo, né? É a divina misericórdia. Então, semeie o bem através de todas as oportunidades que o mundo te oferece. Continuando. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Então, praticar o bem é saudável e dá alegria ao espírito. Maria Dolores, em espírito, tem um livro chamado Caminhos do Amor. Maria Dolores foi a mãe de Chico, né? E aí, em espírito, ela dita para o Chico, e dita esse livro, Caminhos do Amor. O capítulo 3 chama Ao Semeador do Bem. Então, Maria Dolores nos diz, dentro dessa prática do bem da saúde ao corpo, alegria ao espírito, arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. Ou seja, nós vamos trabalhando. Por mais árduo que seja esse trabalho no bem, vamos trabalhando. Então, arar moldando a gleba empedrada e agressiva. Erguer-se sol a sol nessa tarefa cativa. Servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Né? Então, muitas vezes, nesse trabalho do dia a dia, em bem fazer, nós estamos com a alma ferida pelas nossas dores. Mas fazer o bem dá alegria ao espírito.
E essa alegria do Espírito, ela cura as chagas espirituais. Então, por isso que Maria Dolores está falando conosco. Trabalhemos, por mais árduo e dolorido que esteja o nosso espírito. E continua. Impedir que o serviço retrograde. Ou seja, continuemos, não deixa perder o serviço feito. Ouvir de longe o vento e as tempestades de ciclones irados a cair e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Então, falando, quando nós avistamos dificuldades, que são essas tempestades, que nós não nos abalemos, confie, né? Confie, não tenha medo da necessidade. Então, viu a tempestade à frente, ou seja, as dificuldades, não tenhas medo. Como Cristo falou para Pedro, né? Não tenhas medo. Continue, porque forças vão chegando para que a gente continue nessa trilha do bem. Continua Maria Dolores. Sofrer insônia e anseio de alma e chaga, ante os calhaus da senda, em que a ideia se esmaga, na defesa de frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. Então, continuemos nesse caminho, mesmo sendo maltratados pelos sarcasmos dos outros, que ainda não têm a evolução visual de perceber a importância de se fazer esse bem para a própria elevação. E aí, Maria Dolores nos termina dizendo: no entanto, semeador, prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria. É interessante isso, eu sempre lembro da minha mãe cantando, ela trabalhando no tanque, lavando roupa, e cantando as músicas, né, de igreja, tal. Eu lembro disso, né? Então, é isso que Maria Dolores está falando, né? Entanto, semeador, prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções de alegria, ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás além, abrindo-se nas trevas, o divino esplendor da seara de luz, né? Então, quando a gente está nesse caminho, né, cantando, entoando as canções divinas, nas nossas preces divinas do anoitecer, a gente sente, né, a divina luz a jorrar sobre nós, né? É maravilhoso. Então, é esse o conselho de Raul para Esther, a prática do bem da saúde ao corpo e alegria ao espírito. Então, alguém tem algum comentário a fazer? Todo mundo quietinho, ninguém me ajuda. Então vamos lá, vamos continuando. E Deus, que é bom e justo, continua Raul falando para Esther, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais, deixa que é uma conversa para nós, conosco, tá? Conosco. Não te demores mais. Volta confiante. Guarda a certeza de que estou vivo, de que a morte do corpo é somente uma necessária transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através das lágrimas e perguntou: Raul, antes que me vá, diz-me francamente, que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas. Mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora.
Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, estabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. E a frase para conosco: guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos em todos os acontecimentos e em todos os dias. Então, para nós, guardemos a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Chico nos fala que a vida é uma divina escola. Então, nós temos que nos dedicar aos ensinamentos que são colocados para nós em todos os momentos. Guardem contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Emmanuel tem um livro chamado A Sementeira de Mostarda. Nesse sentido, Emmanuel escreveu um capítulo para nós, o capítulo 5 desse livro, chamado Ensinamento. E ele nos diz o seguinte, que o instrutor, ele conta um casozinho de um professor em sala de aula. Então ele fala que um instrutor, desdobrando a aula que ministrava aos aprendizes atentos, esclareceu conciso: os homens são professores uns dos outros. Então, estamos sendo instruídos todos os dias. Então, os homens são professores uns dos outros, continuou Emmanuel nessa dissertação. Cada um leciona a matéria que lhe constitui o elemento de trabalho. Assim, vejamos. Por exemplo, o alfaiate. O alfaiate nos ensina a costura, o sapateiro o calçado, o tecelão a indústria do fio, o ferreiro a moldagem do metal, o ourives a fabricação de joias, o lavrador o amanho, ou seja, o trato do solo, o pastor a condução do rebanho, o horticultor a produção de verdura, o carpinteiro nos ensina a arte de trabalhar a madeira. Ante a pausa do professor, o aluno José Guedes perguntou: professor, e o embriagado também nos ensina? Respondeu o professor: como não? Que é o embriagado que pode nos ensinar? O que o embriagado nos pode nos ensinar? Perguntou o aluno. E o professor, idoso e experiente, concluiu respondendo: nos ensina o que devemos evitar. Então, em todos os dias da nossa vida, nós somos instruídos. Ninguém que passa por nós passa a esmo. Ninguém. Todos com o objetivo de se instruírem uns aos outros. Aqueles que padecem perto de nós nos ensinam a arte da resiliência. Aqueles que se perderam no caminho nos ensina como não desviar do caminho. Então, nós devemos ter olhos atentos e aguçados para nós aprendermos as lições diuturnamente que são colocadas em nossa vida, por exemplo, simples, por aqueles que nos acercam. Certa vez, um menino que trabalha comigo me falou que ele me considerava muito mais como pai do que o próprio pai dele, porque o pai dele, no nascimento, o abandonou. Não deu recurso nenhum para a mãe passando dificuldades. E sabe onde o pai mora, mas não vai visitar. Então, eu falei para ele: o seu pai te ensinou da forma mais difícil para ele como você não deve fazer com o filho. Da forma mais difícil para ele. E hoje ele já tem um filhinho.
e é um pai super amoroso para o filhinho. E já vai visitar o pai dele regularmente. Então, a vida é assim. As pessoas nos ensinam por exemplo, Judas, né? Judas nos ensinou a parte mais difícil do apostolado, que foi trair o divino mestre, né? Então, cada um nos ensina as dificuldades do caminho. Então, Judas ensinou aquilo que nunca deveria ser feito. Nunca deveria ser feito. E como sofreria após aquele, né? Após o suicídio, a perambulação pelo umbral, né? Que a espiritualidade nos conta. Então, é isso, né? Guarda contigo a certeza que somos instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos da nossa vida. Pergunto se alguém tem algum comentário nessa parte. Então, continuemos. Aprende a procurar antes de tudo, diz Raul para Esther, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra, adivinhava-se-lhe, pelos olhos aflitos, o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações daquele momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou o instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Então, Romualda vai e leva Esther de novo ao lar dela. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência, diz André Luiz. Alexandre percebeu-me o estado da alma e falou comovidamente. Alexandre fala para André Luiz. Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e, nessa condição, requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dá-se a pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Então, está vendo o ensinamento daquele momento? Raul, percebendo isso, ele fazendo bem, ele cria novas energias e alegrias para ele continuar tendo força para dar apoio para Esther através da sua energia vibracional. É o bem dando alegria ao coração. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei. E a região da ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Outros problemas afloravam minha ideia. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Pedi-lhe a permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Desejava saber até que ponto se confortar a viúva ativa e observar-lhe o proveito daquele reencontro, que trazia elevada concessão. Então, André Luiz quer lá ver Esther, como é que Esther está. Como que aquela energia bacana sustentou Esther, né? No dia seguinte, voltei ao lar modesto. Então, André Luiz vai ao lar de Esther, justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda ainda andava aflita. O ambiente interno adquiria novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente,
mas o seu número foi consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizeram o possível por manter-lhe a recordação em plena do sonho, né? Então, aquela recordação do sono, do sonho que precisava de manter, a espiritualidade estava ali tentando trazer energia para que pudesse manter essa lembrança. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixar as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. Então, Romualdo fala para Alexandre, olha com seus próprios olhos, vê como que está bem conduzido, né, esse efeito sobre Esther. De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. Todos as escutavam sob forte interesse. Mormente as crianças, ou seja, principalmente as crianças, que pareciam participar do seu júbilo interior, né? A criança tem essa facilidade, né? De quando a gente conta algo para a criança, ela cria na imaginação toda uma cena, facilidade da criança, né? Em criar cena do que a gente conta para ela. Esther terminará a narrativa emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, perguntando-lhe, ou seja, sempre tem aqueles incrédulos, mas que precisam dessa energia para iniciar o seu despertar. Então, essa tia pergunta para Esther, e você acredita ter visitado Raul no outro mundo? Como não? Redarguiu a viúva sem pestanejar. Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas, e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho. Despertei hoje profundamente reanimado e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei. Oh, mamãe, como nos consolam suas palavras, murmurou um dos pequeninos de olhos muito vivos. Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai neste sonho maravilhoso? Neste instante, o velhinho, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana, né? É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto o seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que o atirou no sepulcro, né? Aquela voz da ironia. Esther, que sentiu a ironia da observação, mas influenciada pela benfeitora, que ali se mantinha, respondeu prontamente: muitas vezes, meu tio, não sabemos, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas, né? Então, para nós, isso daí, muitas vezes nós não sabemos ser gratos às bênçãos que acontecem sobre nós diariamente. Por isso que Paulo nos fala: dai graças em tudo. Dai graças em tudo. Por isso, no início da manhã e ao dormir, a oração da gratidão. Agradeço, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Olha só, o ar que eu respiro. E a gente só dá conta quando nós estamos com dificuldade respiratória. Os nossos irmãozinhos que estão internados nas unidades de tratamento intensivo, necessitando de oxigênio externo para manter a respiração e o seu fluido vital, e nós naturalmente capturamos o benefício do oxigênio para o nosso corpo. Gratidão, meu Deus, pelo sol que me ilumina, né? O sol é a fonte essencial da vida.
Sem o sol não existe vida. E nós passamos desapercebido durante o dia sobre a dádiva desse crepúsculo que jorra vida sobre nós. Então, Paulo nos diz: dai graças em tudo, porque a gratidão vinda de dentro, ela nos transforma, mas a gratidão vinda de dentro, né? O muito obrigado, nós devemos dizer àqueles que convivem conosco diariamente, né? Obrigado. Então, dai graças em tudo. Então, muitas vezes, nos diz Raul, nos diz Esther, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me desta verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho quando me lembro de haver feito interrogação desta natureza ao pobre Raul abatido e pálido no leito. Então, Esther, ela pergunta, né, quando ela está encontrado com Raul, o porquê do desencarne dele. E Raul fala que não cabe a nós indagarmos sobre os acontecimentos divinos. Continua Esther. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo que eu não posso compreender agora. Ou seja, basta a felicidade de eu ter sentido a presença do Raul em um mundo que eu não tenho condição de compreender agora. E nós, estudiosos da doutrina espírita, nós temos essa dádiva na mão de compreender um pouquinho, dentro do que nos é possível compreender, a continuidade do porvir. Nós temos essa dádiva, essa alegria. E agradeçamos também a Deus isso. Obrigado, ó Pai, por participar do Consolador prometido, né? Por podermos nos encontrar e nos comunicarmos as entrelinhas dos ensinamentos do Consolador prometido, né? Continua Esther. Tenho certeza de que o visitei em algum lugar, que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico. Em nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Calou-se o tio pensativo e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta maternal. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria, esperança a caminho de uma vida nova. Nós começamos o nosso encontro de hoje com o conselho de Raul. Não tenhas medo da necessidade. Não ter medo é ter confiança na providência divina. Ter confiança do fundo do coração é ter fé. E ter fé, nos diz Esther, que traz para o espírito paz, alegria e esperança. Então, que tenhamos fé, que cultivemos a fé na divina sabedoria. Se é divina sabedoria, tudo o que acontece por nós é programado pela divina sabedoria. Que tenhamos essa fé, que tudo que passamos é importante para nosso crescimento. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par de seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo. E na semana próxima, contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe serviço bem remunerado.
Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calma. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tola a liberdade de consciência. Então, para que os benfeitores espirituais que nos assistem possam operar com todos os recursos ao seu alcance, nós temos que dar a energia para eles do merecimento. O merecimento confere energia aos benfeitores espirituais para que eles possam trabalhar com todo vapor para o nosso bem e o bem do próximo, né? Então, continua o livro. Roguei-lhe, então, o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. Então, André Luiz, né? Querendo colaborar ali com Romualdo. Romualdo aqueceu bondosamente, concordou, e passada uma semana fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Voltei ao lar da viúva, em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou. Faça o favor de assistir nossa amiga, enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação, e não temos tempo a perder. Mantive-me ali em profunda curiosidade, e decorridas 3 horas, aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando minha atenção. Seguida de Romualda, uma dama distinta, vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorava de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, em um quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contentamente. Agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído. Graças ao Senhor. Bonito, né? Bonita essa passagem. Terminamos aqui, então, meus queridos e minhas queridas, o nosso capítulo 11, de 13 encontros, e, com a graça divina, nós iniciaremos o nosso próximo encontro, capítulo 12, do nosso livro. Pergunto se alguém tem algum comentário a tecer, com alguns comentários finais. O silêncio estarrecedor envolve o nosso encontro do dia de hoje, né? Então, como ninguém, não tenho certeza que tem coisa para ser dita, mas como ninguém quer dizê-las, eu pergunto se alguém pode proferir a prece de finalização dos nossos encontros, do nosso encontro. Eu posso fazer. Então, vamos lá. Agradecendo a espiritualidade que nos acompanhou nessa noite de estudos tão enriquecedora, agradecendo a todos, especialmente ao nosso professor que conduziu os trabalhos. Convido a todos a agradecermos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigada, uma boa noite a todos. Que assim seja, obrigado pela prece final. Obrigada. E convido a todos a participarem comigo no nosso próximo encontro. Não me abandonem. Eu acho que vocês vão fazer um abaixo-assinado, né, pro filho, pro Everton, né? Pro Everton voltar, né?
Ninguém está querendo conversar comigo, você está fazendo abaixo-assinado para a volta do Everton. Marco, Oi, Luiz. no encontro de hoje, foram tantas coisas para refletirem. A cada parágrafo, a cada explanação sua, muita coisa para refletir. Não dá tempo de a gente fazer perguntas. A gente está interiorizando todo o conhecimento que tu passou para a gente. Mas tá gravado, não tá? Tá gravado. Tá. Mas tem que absorver. É tudo muito impactante. Esse capítulo foi impactante para mim, você sabe, né? Então, recomendo. Voltemos e vamos dando pause e refletindo sobre cada informação. Esse capítulo foi muito especial, merecia até ter o nosso Lar 3, né? No cinema, para que todos tivessem acesso. É verdade, Verdade. Muito bom, gente. Então, até a próxima quarta-feira, então. Boa noite a todos. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a Tchau, Tchau, gente. Tchau.